Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Papo de Rica. Hoje o nosso tema está super interessante. LinkedIn sem mistério. Como transformar conexões em oportunidades reais. Mas antes de chamar a nossa convidada especial, eu vou chamar a Raíssa para deixar um recadinho aqui para vocês. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Hoje a nossa convidada é Isabela Almeida. Seja muito bem-vinda, Isabela. Obrigada, Renata. Isabela, que é jornalista com mais de 20 anos de experiência em comunicação, né, Isabela? Encontrou aí no LinkedIn uma outra oportunidade de trazer essa visão para seus clientes. Seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho desse assunto aqui que muita gente não conhece, né? Muitas pessoas não sabem nem do que se trata o LinkedIn. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito rico. Com certeza, quero trazer assim, bons insights aqui para as ricas. Bem-vinda. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Dani. E para começar, conta pra gente como que você começou a trabalhar com LinkedIn. Quem era a Isabela antes de ser consultora em LinkedIn? Então, eu sou jornalista de formação, já tenho aí quase 20 anos de experiência em comunicação corporativa, em marketing, atuando tanto em setores de marketing quanto de RH. Eu trabalhei muito com comunicação interna e, sim, sempre gostei, né, da comunicação, do marketing, mas sempre tive aquele sonho de empreender. Tanto é que eu tenho uma pós-graduação em empreendedorismo e inovação. Então, lá montei meu projeto de consultoria, né, mas aí vocês sabem, bateu o medo. Então, passei anos da minha vida aí com aquele medo, deixando para depois. Sem colocar em prática. E aí, nos últimos anos, eu vinha muito exausta da rotina, né? Da rotina corporativa que eu tinha, até porque minha última experiência foi no varejo. E o varejo, assim, é maravilhoso enquanto desenvolvimento, mas é uma rotina muito puxada. E aí, eu comecei a me questionar, assim, porque eu não me sentia tão feliz. Uhum. Aí, eu procurei uma mentoria de carreira para tentar me encontrar ali, mas o que é? Será que é o... que tinha a ver com você, né? Se era o setor que eu estava atuando, se era a comunicação. Aí, né? E aí, fugindo do empreendedorismo. Só que, de novo, cheguei o ponto, gente, tudo apontava que encontrou novamente. Me encontrou novamente. Foi muito engraçado, porque minha última sessão de mentoria de carreira já foi... Eu falei assim com a minha mentora, não, realmente eu quero empreender. Então, a última já foi a primeira de um outro processo que eu fiz de mentoria para empreendedorismo. Assim. Que legal. E como é que surgiu essa história do LinkedIn? Você já sabia que isso viraria um negócio? Foi planejado? Ou ele entrou no meio do caminho? Como que foi isso? Olha, eu tinha uma visão, Renata, muito parecida com a maioria das pessoas. Ai, que o LinkedIn é chato. Que o pessoal só fica se exibindo, ou só fica reclamando. Já tinha pagado minha conta diversas vezes, né? Só abria porque bem ou mal a gente tinha que estar, ainda mais que eu vinha do mundo corporativo. Então, nunca imaginei, nunca vi o LinkedIn como um negócio para mim. Só que aí, nesse meu processo, né, de mentoria de empreendedorismo, que eu estava caminhando ali mais para ir para alguma coisa da comunicação, a minha mentora um dia me mandou um link de um curso, né, ela tem uma mentoria, sobre Ghostwriter para LinkedIn, que é a escrita fantasma. Então, é a produção de conteúdo, mas com um foco diferente. Não é a produção de conteúdo aberta. Uhum. Eu, por exemplo, né, eu faço um diagnóstico da Renata, da Dani, do tom de voz de vocês, da personalidade, e crio um conteúdo como se fosse vocês. Então, a ideia é que quem está consumindo aquele conteúdo acredite que foi a Dani que escreveu ou a Renata. Isso é ghostwriter. Isso é ghostwriter. A pessoa, você faz o conteúdo para a pessoa. E aí, mas com aquela personalidade dela, né? Porque então eu vou pegar a essência. É como eu vou colocar o que está na cabeça da pessoa. Então, eu coloco ali para ele. Isso é muito utilizado por executivos, por CEOs. Esse é um serviço muito comum para esse tipo de profissional, que eu não sabia, não conhecia. E aí fui fazer esse curso. Essa minha mentora foi minha cliente também por um tempo. E aí comecei a experimentar, como sou jornalista. E você aprende como pegar, talvez, palavras que aquela pessoa fala, a forma de falar daquela pessoa, para que você consiga reproduzir de forma que pareça que aquela pessoa está falando. Isso. Muito interessante. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele é um dos meus... Né, desde que eu comecei, ele é meu cliente. A gente está fazendo quase um ano. E os resultados têm sido incríveis para ele.
Que tanto de legal. reconhecimento interno da empresa quanto de mercado, né? Ele tem um cargo hoje de head da área de compliance e ele tem sempre trazido para mim assim o quanto ele realmente está tendo essa imagem de autoridade, de marca Nossa, pessoal, que é o Otimiza objetivo. o tempo também da pessoa, né? Porque Muito. muitas vezes acabam não se expondo Isso. nas redes sociais, internet, por falta de tempo De mesmo, tempo. né? E hoje em dia, com essa questão das redes sociais, né, do crescimento das redes sociais, todo mundo tem que estar inserido ali, né, e tem que estar presente, porque as pessoas realmente procuram ali. A pessoa começa a ficar, mas como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou estar presente em tanto lugar ao mesmo tempo? Eu sou um só, né? E você entrando com esse trabalho, achei fantástico, assim. Foi muito essa dor que eu percebi. Sim. E porque é um texto autêntico, é porque a pessoa, porque eu sempre costumo dizer, gente, não é que é no sentido, eu escrevi um texto para aquela pessoa, então, ele tá enganando o público dele. Não. Eu tô trazendo o que ele falaria, O que ele quer trazer, trazer. otimizando o tempo Isso, daquela que ele pessoa. não teria tempo para contar, ou Aham. não teria as habilidades. Sim. Então, tanto que eu faço, né? Nesse serviço de Ghost, eu primeiro faço um trabalho ali muito minucioso de identificação de tom de voz, de objetivos, né? Então, é tanto E vamos combinar que não é uma coisa tão simples, né, gente? Assim, Não. você falar, igual você tá Não. aqui, de frente para uma câmera, no Não. microfone na frente. Tem gente que trava só de chegar perto de um microfone. Sim. Né? Não é uma coisa que é tão simples. Às vezes parece, é ser você, mas não é bem isso. Na hora que você bota uma câmera na frente, né, A tudo pessoa muda. é tudo menos ela mesma, É. né? Assim. Tanto que, né, nos meus serviços, normalmente a gente começa a trabalhar texto, postagens, e aí depois a gente entra na parte de vídeo. Então, eu faço roteiros também, mas para a maioria dos clientes é o que vem depois, que ele primeiro tem que ganhar a confiança de estar ali naquele espaço, Uhum. para depois ele começar a se mostrar diante das câmeras, porque é muito difícil, né? Para a maioria das pessoas. Alguns têm mais facilidade, mas de maneira geral não. E esse trabalho, então, ele é um trabalho para o LinkedIn ou ele vai além do LinkedIn? Como que O funciona isso? Ghostwriter é um trabalho separado. O meu é Ghostwriter voltado para o Do LinkedIn. LinkedIn. Uhum. É Ah, lógico tá. que, gente, igual eu falo, quando começa esse trabalho, a pessoa começa a ser reconhecida. Então, esse mesmo cliente que eu contei para vocês, né, que é um cliente que vem há muito tempo, então a gente já produziu o artigo que foi publicado, por exemplo, em blog, no próprio LinkedIn da empresa que ele trabalha, de tanto que eles gostaram, eles pediram, produzisse. A gestora dele pediu que ele escrevesse, né, um artigo para ela tentar a publicação no jornal. Então, eu fiz esse trabalho Que também. legal. Então, eu apoio, né? O foco é LinkedIn. Mas, depende das oportunidades ali, eu vou continuar apoiando esse cliente nesse sentido. A forma de escrever é diferente do LinkedIn para uma coluna de uma revista, por exemplo, ou de um jornal? Sim. Você tem que adaptar. Tem que adaptar, né? Porque num jornal, normalmente, é mais formal. Até a formatação Sim. é diferente, né? Os parágrafos maiores. No LinkedIn, a gente usa parágrafos menores. Uma linguagem semi-formal, né? Principalmente quando a gente fala aí de um empresário, do empreendedor, do CEO, de um head, né? Como é o caso dele, a gente não perde a formalidade. Mas como é LinkedIn, a gente pode colocar um pouco ali mais de diálogo e etc. E às vezes, né, no jornal, principalmente quando é um veículo muito segmentado, de uma área mais séria, aí tem que ser o texto mais quadrado. Então, a gente não dá para fazer na íntegra, então a gente Sim. faz essa adaptação. E só porque eu fiquei curiosa, vamos voltar. É. Você estava lá na parte de empreendedorismo e tal, querendo empreender. E por que você escolheu o LinkedIn e não outra área, outra, que você sempre foi da comunicação, né? Alguma Isso. outra coisa em comunicação, outra rede social que fosse Instagram, TikTok, outra Não. rede social. Eu achei que eu ia para esse lado da comunicação, do marketing, até de negócios, assim, que eu também, né, para apoiar micro e pequenos empreendedores e etc. Mas é como eu falei, essa minha mentora, ela me sugeriu esse curso, fiz, gostei, e aí eu gostei porque jornalista, adorava escrever, adorava conversar com as pessoas, e aí fui estudar mais sobre LinkedIn, que eu falei, gente, eu quero ser uma ghostwriter para LinkedIn. Não adianta só eu saber escrever, eu tenho que saber do LinkedIn. Aí, gente, fui fazer cursos, fui fazer mentorias. Felizmente, eu tive a oportunidade de ser mentorada por grandes nomes do LinkedIn hoje no Brasil. Então, eu realmente investi muito, assim, tudo que eu quero, eu invisto mesmo. Uhum. Então, fui para São Paulo fazer imersão sobre LinkedIn para negócios. Que E legal. aí fui conhecendo esse universo, paralelamente comecei a oferecer meus serviços, assim, de uma forma muito precária, assim, não divulgava mesmo, né? Nem meu LinkedIn mesmo, eu não produzia tanto conteúdo, até porque eu não tinha tempo.
estava numa época de um volume muito grande de eventos institucionais que eu cuidava no meu trabalho, mas mesmo assim, fui fazendo os dois, foi aparecendo cliente, um foi indicando o outro. Até que aí eu saí da empresa que eu trabalhava e falei, gente, agora eu tô pronta para empreender 100%. E aí falei, não, vou focar no LinkedIn, porque ele tem muitas oportunidades que eu não conhecia, né? que ninguém conhece. Pois é, isso até que eu ia te perguntar aqui agora. Muita gente enxerga o LinkedIn como sendo uma plataforma para quem está procurando emprego. O que você diria sobre isso? É também uma plataforma para quem está procurando emprego. Mas, além disso, é uma plataforma de networking, uma plataforma para você construir sua marca pessoal e também para fazer negócios. E é uma plataforma boa para fazer negócios, muito né? E muita gente não está nela ainda, né? Tem muito potencial. E explica um pouco mais assim, como, na prática, assim, que o LinkedIn faz essas coisas. Porque muita gente não tem LinkedIn, não sabe muito como ele funciona. É tipo o Instagram, que você posta todo dia, posta 3 vezes na semana. Como é que funciona, assim? Você passa no feed do LinkedIn igual você passa no feed do Instagram? Eu gosto muito do LinkedIn, porque eu acho que ele tem muitas vantagens em relação ao Instagram, por exemplo. Então, primeiro ponto é público. Hoje no LinkedIn, para muitos negócios, né, lógico que existem especificidades, mas para muitos negócios você encontra lá um público muito mais qualificado, muito mais preparado para a compra e muitas vezes com poder aquisitivo maior. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o LinkedIn, ele funciona, né, para mim ele lembra mais o Facebook do que o Instagram, né, mas ele funciona no feed, você pode usar pelo celular ou pelo computador, e aí tem o formato de feed, né, que coloca ali as publicações. E aí aparece para as pessoas. E aí, mas aí falando, né, produção de conteúdo, por exemplo, que é uma dor de quase todo mundo. O LinkedIn ele tem uma vantagem, ele entrega muito mais, por muito mais tempo. Então, o post que eu fiz hoje, dependendo da performance, ele vai entregar ainda por 2 semanas. Então, no LinkedIn, normalmente, a gente precisa de um volume de postagens menor. Principalmente quando o foco é negócio. Quando é para reforçar a marca pessoal, talvez mais. Mas negócio, às vezes, 2 posts por semana. Mais fácil, né? Porque mais Instagram, fácil. 2 posts é nada. Né? Entendeu? Então, 2, 3 posts ali. Muitos formatos. Então, o vídeo chegou agora no LinkedIn, por exemplo. Ele ainda não tem dado tantos resultados, né? Mas o algoritmo do LinkedIn, acho que tem trabalhado para isso, porque o próprio LinkedIn tem incentivado muitos vídeos. Mas ele ainda não tem performado tão bem. Mas a gente tem formato de carrossel, que parece com o Instagram. A gente tem formato de texto sem imagem. Então, eu posso ter um insight rápido ali, ou então tá um assunto no momento, eu postar sem precisar de imagem. Apesar de eu observar que com imagem performa melhor. Sim. Mas tudo é teste, né? Cada caso é um caso. Mas tem essa possibilidade também. Então, você pode fazer enquete para perguntar para as pessoas. Você pode postar documentos. Então, compartilhar, às vezes, um material rico que você tem ali. Um e-book, um checklist. Muito interessante, gente. É uma rede mais voltada para os negócios, né? Que eu vejo que o Instagram, sim, é uma vitrine e tudo. Mas tem muita coisa ali que não é negócios, né? Sim. Assim. E o LinkedIn já é uma rede mais voltada para isso, certo? É a maior rede profissional do mundo. Então, tanto quando a gente fala, né, de oportunidade de carreira, de oportunidade de negócios, ele é muito bom. Ele tem algumas ferramentas, gente, que pouca gente conhece. Então, né, vou citar algumas aqui rapidamente, até né, para quem depois quiser pesquisar um pouco mais sobre isso. A gente tem a página de serviços, que é uma ferramenta nova. E a página de serviço é legal por quê? Então, eu, Isabela, lá, quando eu trabalhava lá, né, como né, na empresa que eu trabalhava, na parte de comunicação, mesmo eu estando numa empresa CLT, se eu presto um serviço também, que é muito comum hoje em dia, né, eu trabalho depois do trabalho, eu consigo construir minha página de serviços dentro do meu perfil, eu não preciso montar uma página de empresa, divulgar os meus serviços lá. E você consegue no seu próprio perfil estar na empresa e ainda ter este outro negócio. Muito lógico, a gente tem que observar, né? Porque tem empresas que não permitem. Mas meu caso, por exemplo, não tinha nenhum problema, né? E assim, e aí, né, cada caso é um caso, como eu já disse. Mas não existe nenhum, mas ele permite isso, que é legal. Lá você tem também a LinkedIn Page, porque além de você ter o seu perfil pessoal, gente, isso aí, o perfil pessoal, para quem é de negócios, sabe, no LinkedIn vamos tirar um pouco a questão de empresa, a não ser que seja uma empresa muito grande. O importante ali é o perfil. Então, a gente tem a LinkedIn Page, eu recomendo que todo mundo tenha, nem que a empresa seja você, nem que você seja uma empresa. Porque vai ficar bonito esteticamente, vai passar mais credibilidade, então você cria a página. E aí ela tem os recursos dela também, ela tem, né, o LinkedIn, ele tem o LinkedIn Ads, que você pode fazer anúncios, tem recursos mais avançados.
né? Mas para quem ainda é um prestador de serviço ou uma empresa menor, ele pode criar essa página, postar alguns conteúdos lá de vez em quando, mas investir no seu perfil. O importante é o perfil. E o pessoal ali que você vai divulgar seu serviço, ali que você vai mostrar seu posicionamento, seu conhecimento. E aí depois, à medida que a empresa cresce, você tem, né, às vezes um comercial, aí tem outras ferramentas avançadas. A gente tem o Sales Navigator, tem o LinkedIn Ads, que é para anúncio. É muita coisa, muita né? coisa, Muitas possibilidades. Muitas né? possibilidades. E por que você considera assim que no Brasil ainda é um erro muito comum? Primeiro, eu acho que LinkedIn é pouco utilizado no Brasil ainda. E por que você acha que os brasileiros ainda não... Um erro comum que para quem está lá, que não vê resultado, ou por não estar lá mesmo? Olha, foi até engraçado você perguntar isso, Dani. Foi bom porque na semana passada, a Veja publicou uma entrevista com o diretor do LinkedIn para a América Latina. E aí, inclusive, tinha essa pergunta para ele, assim, o que um brasileiro fala? E, gente, a resposta dele foi muito, certo ponto, até surpreendente. Ele falou o básico, que é o perfil. As pessoas erram no perfil, assim, no básico, na foto, que elas não colocam. É isso que eu ia título perguntar. O que é o básico? É uma pessoa que não entende nada de LinkedIn, por exemplo, ela se vai eu quiser começar. chegar em casa hoje, montar minha página, que eu não tenho. E que a gente começa fazendo o quê? Gente, primeira coisa, vou contar essa, porque eu vejo muita gente com um perfil, às vezes até bonitinho, esquece desse detalhe. Gente, a URL, que é o endereço do perfil que aparece lá. Gente, normalmente o LinkedIn manda, tipo, o seu primeiro nome, né, a Dani, Renata, ela cheia de números. E isso é feio, porque às vezes você vai compartilhar isso. Então, primeira coisa, gente... A pessoa acha que até é algum site... Vírus, vírus. Fala, não vou isso, clicar nisso sim. aqui. Então, gente, primeira coisa, URL bonitinha. Sempre recomendo nome e sobrenome. Só que às vezes não é um nome e sobrenome muito comum, já tá usando. Então você tenta o hífen. Ah, não deu hífen, às vezes você coloca ali um segundo, terceiro nome, sua área de atuação. Mas um nome, mas que fique esteticamente bonito. Né? E porque, inclusive, a gente, assim, não é só estética, mas a estética conta também por questão de segurança. Quando você vê um link ali bonito, profissional, você se sente mais confortável para clicar. Além disso, a foto do perfil, gente, uma foto que mostre, né, o seu rosto, quem você é. Não precisa ser formal, mas também não é uma foto, né, de festa, que você de tá biquíni, ali na balada, né? de biquíni, Ou a foto pôr uma foto da praia no LinkedIn. Não. Ou então, gente, foto, às vezes a pessoa foi num casamento super chique, se maquiou, ficou linda. Gente, mas lá A hora que a pessoa te vê pessoalmente, fala, ai, não é essa. A gente tem você tem que pensar numa imagem corporativa, imagem profissional, dentro do seu estilo, né? Claro, mas uma foto que transmita quem você é no seu dia a dia. Foto de e aí sorrindo, tá, gente? Eu sempre dou essa dica, gente. O sorriso abre portas. Então, sempre, né, um sorriso ali chama a atenção do recrutador ou do cliente que tá vendo ali aquele perfil. A foto de capa, também uma foto de capa que conte quem você, resumidamente, né, com uma imagem que ilustre e com algumas palavras que conte quem você é e o que você faz. Gente, isso aí vale tanto para negócio quanto para carreira, tá? Mais 2 pontos fundamentais. O título, que a gente chama de headline também, que ali, gente, aquelas poucas palavras são tudo. Que é onde a pessoa vai identificar quem que você é, o que você faz. E aí, gente, vou dar uma dica que eu normalmente dou para meus clientes e para o pessoal da consultoria. Dica quente, tá? Gente, existem vários formatos, mas o que eu recomendo, na maioria dos casos, então, o meu cargo ou minha função, né? Então, por exemplo, hoje, consultora de LinkedIn. Então, primeiro ponto. Né? E aí, eu sou médica, eu sou... igual a Fernanda, né? Que teve no episódio anterior, consultora de imagem. Isso. Ou então, se você é um profissional, eu sou um analista de marketing, eu sou um gerente de suprimentos. Primeira coisa, claro, o que você é. Depois, algumas palavras-chave. Pensem que palavras as pessoas usariam para nos encontrar ali. Então, assim, igual o meu caso, posicionamento, marca pessoal, ghostwriter. Então, você coloca ali essas palavras. E mais uma frase de transformação, né? Que aí é aquilo que você entrega. Aquilo que você entrega para a pessoa. Então, por exemplo, né? Ajudo pessoas a encontrarem oportunidades de negócios e carreiras no LinkedIn. Não é essa minha, não, é melhor. Aí, Não, mas você já deu um passo a uma passo, mentoria, né? aqui no Papo de Rica. Anota essa. Esse formato normalmente funciona muito bem. Existem outros, né? Também estou sendo até repetitiva. Cada caso é um caso, porque quando a gente fala de rede social, né? Não existe
existe uma receita de bolo. Sim. Mas, de maneira geral, esse formato funciona bem. Muito bem. E, por último, a sessão sobre, que é o resumo, que é o que conta quem você é. E as pessoas, às vezes, colocam lá um currículo. Gente, Ninguém tem paciência de ler, né? Ninguém tem paciência de ler. É. E o formato currículo, gente, não é só quem está em busca de emprego que às vezes cai nesse erro, não. Quem está querendo fazer negócios lá também. Então, só conta a formação, conta o tempo de experiência lá com o negócio próprio dela que ela tem. Então, ela tem que citar isso, mas ali é a hora dela conquistar. Se a pessoa quiser ver a experiência, ela vai descer lá nas experiências profissionais, detalhadas. Ali não, ali é o momento dela fazer a conexão. Então, contar quem ela é, o que ela faz, o que ele entrega, o que ela pode ajudar, a transformação que ela causa, sabe? Contar algumas das entregas dela. E isso é muito comum, né? Eu vejo até nos nossos grupos, né? Nossos encontros de networking, na hora de fazer o pitch mesmo, as pessoas têm muita dificuldade, porque muitas vezes vai fazer o pitch e fala, meu nome é Daniela, eu sou médica, ou eu sou advogada, e a pessoa não fala a transformação que ela causa, né? Ninguém tá ali para saber o seu currículo, né? Então, assim, a gente orienta quando for fazer o pitch, né? Falar qual dor que você resolve, como que você resolve, quem que é seu público-alvo, né? Que aí a pessoa consegue ter uma empatia melhor e você explica melhor o seu trabalho ali. Porque currículo não chama atenção, né? Foi muito bom você ter falado isso. Hoje de manhã eu atendi uma engenheira, né? Que ela está fazendo um processo de consultoria comigo, que ela está querendo buscar uma oportunidade melhor de trabalho. E aí foi muito isso que eu falei com ela. Falei, não adianta você falar que você é engenheira de tal área. Engenheira que suas responsabilidades tem várias, né? Isso vai ter vários. Igual uma médica. Qual o seu diferencial? Por que a pessoa vai te contratar? Porque é isso, eu vou uma médica, eu sou advogada. Tem várias, tá? Melhores e piores. Mas ali tá mais interessado, médica e advogada. Mas o que você faz? Pra quem você faz? Exatamente. E aí eu falo, de novo, gente, os problemas são muito parecidos pra carreira quanto pra negócio. Então é isso. Não importa qual é o seu objetivo que está lá, e às vezes é os dois objetivos. Eu já tenho de pessoas que têm os dois objetivos ali dentro. Você tem que gerar essa conexão de quem você é e qual dor você resolve. Sim. Claramente. Sim. E para quem é, né? São as três coisas, né? Qual para fazer um bom pitch, né? Isso. Qual dor você resolve e para quem que é o seu serviço e qual o seu diferencial. Exatamente. Isso para quem é muito importante, gente. Não querer vender para todo mundo não funciona. E numa rede igual o LinkedIn, que, né, no Brasil ele ainda é muito subutilizado. Mas, de qualquer forma, ainda tem um grande número de usuários. Então, assim, se você não deixar claro ali quem que você quer atender, se você não tiver esse claro, que é inclusive que a gente vê, né, os nossos encontros no grupo. Primeira coisa tá claro para você, né? Você ter essa clareza, para que depois você consiga passar isso pro outro, senão você não vai conseguir até isso, às vezes é dar um passinho para trás mesmo. Sim. E é o que eu tento fazer, inclusive, né, principalmente na consultoria, que é um serviço mais longo, é isso. Ajudar a pessoa a dar esse passo para trás, para ela olhar para o negócio dela. E já chegou caso em mim, por exemplo, que a pessoa viu que ela não sabia explicar bem o que era o negócio dela. É verdade. Isso a gente vê tão frequente no grupo. Porque às vezes... A gente já fez uma prática, né? Uma experiência que é assim. A gente colocava as participantes em duplas e uma ia contar para a outra ali, né? Em 5 minutos, 3 minutos, o que ela faz. Falar um pouquinho do negócio dela para a pessoa que está ali, para aquela dupla. E a dupla que ia fazer o pitch dela, de 30 segundos. E, gente, é tão maravilhoso, porque quando a dupla vai fazer o pitch dela, tinha umas que até se emocionavam, que olhavam e falavam, nossa, nem eu me vejo assim, desse jeito que você me descreveu aqui. Então, isso é muito interessante, porque às vezes a forma que a gente está falando ali, está fazendo o nosso pitch, tem gente que fica ali insegura de falar, mas aí vai pensar que eu tô... né, me enchendo minha bola demais. Gente, isso também é um problema. As pessoas têm muita dificuldade, né, de falar de suas conquistas, de suas entregas. Agora, Renata, foi bom você ter levantado esse ponto, porque eu sempre falo uma coisa também, que é tudo um processo. Eu já passei muito por essa dificuldade, assim, de não saber explicar bem. Principalmente quando a gente está no início, né, até porque a gente às vezes faz várias coisas ali ainda. O LinkedIn, gente, como, né, tudo no nosso negócio, ele tem que ser atualizado. Sim. Então é importante também, assim, não é só fazer o LinkedIn lá e deixar. Porque é isso, porque às vezes você vai no encontro de networking, por exemplo,
Aí vai ter o colega que vai te ajudar a descrever melhor o serviço que você Sim. faz. Então, você vai lá e vai transformar. Eu mudei meu serviço, né? Mudei o foco. Ou às vezes você nem mudou, mas uma coisa que você não estava enxergando e uma pessoa ali te deu um clique, né? Te deu um insight, você falou, olha, eu não estou abordando isso aqui na hora que eu estou falando isso aqui. O próprio cliente dá muitos insights pra gente. Tá? Às vezes ele levanta um ponto a ali daquele escuta, momento né? Tem que com ter a você escuta ativa. você não entendia como que era relevante, aí você vai trazer isso pra lá, porque é de Sim. novo a questão de conexão. Então, se um cliente levantou aquilo, se mais um levantou, então, gente, vou reorganizar ali minhas palavras-chave, porque isso é um forte pra mim. E isso serve tanto para as redes sociais todas, né? Sim. Quanto até para grupos de networking, né? Porque você vai e um dia você explica, aí você fala, acho que não ficou muito claro. E aí conversando, e eu vejo muito isso, igual outro dia eu conversei com uma das participantes que mexe com parte financeira, e eu falei, olha, eu achei que você trabalhava só com mentoria, que você sempre falou só de mentoria. Ela, não, eu trabalho com mentoria, eu faço também para cliente, eu faço por coisa. Eu falei, gente, mas você nunca falou isso, não tá claro. Então, assim, às vezes o outro, por isso que é tão legal o grupo de networking, né? O outro, às vezes, te dá uns insights que você não tá conseguindo ver, né? Que pro outro é muito óbvio, mas para você a gente não enxerga, né? E isso, a gente que presta mais de um serviço, por exemplo, a gente tem que estar sempre melhorando a apresentação e eu, inclusive, né? A agora, comunicação, a comunicação. Né? Eu até refiz lá no meu LinkedIn, até pro meu Instagram também, um post novo contando quais são os meus serviços. Porque acontecia muito isso. Eu comecei com Ghostwriter, então muita gente ainda acha que eu só faço isso. E hoje é uma parcela menor. Hoje eu trabalho muito com otimização de perfis, com consultoria. Então, você tem que direcionar ali o leque, contar de uma forma mais clara o leque de serviço que você oferece. E me conta um pouco mais da sua consultoria em LinkedIn. O cliente te procura, aí você faz uma análise, do serviço dele, e aí você programa as postagens, você orienta? Como é que é o serviço de consultoria em LinkedIn? Não, o serviço de consultoria, né? Então, ele é uma consultoria de posicionamento. E aí ele tem duas vertentes. Primeira coisa, eu identifico se é carreira ou se é negócio. Sendo negócio, né? Vou dar como exemplo aqui que eu acho que vai ser o mais útil para o nosso público. Então, Empreendedores. Os empreendedores. Então, aí eu faço, primeiro um diagnóstico dela, né? Um formulário bem completo para identificar as dores, identificar o negócio, conhecer o negócio dela melhor. Faço um encontro que eu chamo de alinhamento estratégico com ela para entender ali as dores dela, o que ela precisa, por que ela está buscando o LinkedIn, se ela já está lá, se ela não está. Então, faço todo aquele diagnóstico. Tento entender o negócio também, que aí quando às vezes aparece muito insights que não são só LinkedIn. Aí, a partir daí, a gente passa para a consultoria de fato, que são 4 encontros. E esses 4 encontros, quando a gente fala de negócio, são baseados no SSI, que é um índice do próprio LinkedIn voltado para negócios. Então, no primeiro encontro, a gente trabalha aquela construção do perfil. Então, eu apoio ela na construção de um perfil otimizado. Né? Na consultoria, eu não executo, eu apoio a execução. Então, a gente trabalha ali toda a estratégia do conteúdo dela. E aí, né, depois do encontro, a gente tem tem o acompanhamento, tem os exercícios que ela faz. Eu tenho diversos formulários diagnósticos, tem muitos. O segundo é voltado na construção de público, que muita gente esquece no LinkedIn. Acha que conteúdo é tudo. Gente, mas não, você também tem que ser ativo. Então, suas conexões. Quem são suas conexões? Às vezes isso é até um ponto que eu ia te perguntar, né? Assim, quando você passar pra gente aqui o segredo. Qual o segredo para você transformar essas conexões em negócios reais, em oportunidades reais? Qual que é o segredo para fazer essa transição ali? Sair do LinkedIn e transformar aquilo numa oportunidade real? Então, primeira coisa é ver a qualidade das suas conexões. Primeira coisa, porque também, às vezes, principalmente quem às vezes faz essa mudança, vem do mercado corporativo e vai para a prestação de serviço, para o empreendedorismo, então às vezes só tem colegas, só tem pares que não são seu cliente potencial. Sim. Então, o conteúdo vai ajudar, então ele tem que produzir um conteúdo muito bom e ativamente ir se conectando com pessoas que são para o público-alvo. Inclusive, que eu falei que a gente trabalha, né, no segundo encontro. E aí, depois disso... Que é o público. Que é o público. Você saber quem que você quer que chamar você quer, e alinhar a sua comunicação para aquele público. E ativando ali, gente. E adicionando, na hora de adicionar, fazer o trabalho... Ou aí, né, alguém fazer o trabalho manual ali de adicionar aquelas pessoas. Né? E o LinkedIn ajuda. Ele tem filtros, ele tem muitos recursos. Então, depois disso, já estou, né, construindo a minha rede ali, estou aquecendo o meu conteúdo.
criar relacionamento. E aí a gente cria de 2 jeitos. Primeiro, com conteúdo de valor. Porque o LinkedIn, ele é uma plataforma de networking. Sim. Então é isso, é você entregar primeiro. E eu achei muito interessante você falar isso, que a gente fala muito isso também nos nossos encontros. Fala, gente, network não é sobre você chegar lá e vender um produto. É muito mais sobre conexão. E como é que você gera conexões genuínas? Você oferece primeiro. Você oferece algo para aquela pessoa. E muita gente fica assim, mas o que eu posso oferecer? O que eu vou oferecer para essa pessoa? Se oferecer uma dica, se oferecer um artigo legal que você leu, que tem a ver com o que aquela pessoa trabalha, isso é forma de você gerar um valor para aquela pessoa sem ser interesseiro e começar a construir uma conexão de valor ali, né? Isso. E no LinkedIn a mesma coisa, então. Isso. E, inclusive, eu gosto muito no LinkedIn dos formatos mais longos e mais profundos. Eles não dão tanta interação, que, inclusive, até hoje o Instagram já está um pouco com esse foco, né? De desviar um pouco ali só de interação, curtidas e etc. Mas no LinkedIn isso é muito forte. Uhum. Porque ali, não focar, ganhar curtida, teve muita interação, muitos comentários. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Uhum. Então, tem uma cliente que fechou comigo semana passada que ela nunca interagiu comigo. Ela mandou uma mensagem no meu direct. Que é isso, mas é porque nessa semana eu fiz um artigo muito rico. Vai se entregar. Porque quem compra de você normalmente, quem já está preparado para comprar, não é aquele que vai curtir quando você faz uma frase inspiracional de domingo. Inclusive, outra dica, gente, super funciona, tá? Frase, eu, inclusive, os recursos. Frase no final da tarde de domingo no LinkedIn, né? Para atração, que também é importante, não dá para ignorar. Claro. Super funciona. Mas não é quem vai comprar de você, não é quem viu sua frase ali, não. Uhum. É quem viu que você domina o que você fala, Sim. que você tem como você dar faz valor, sua autoridade, segurança, sabe? Mostra ali meu conhecimento técnico. Sim. Então é isso. E aí quando você oferece um conteúdo fora do normal, mais profundo, que aquela pessoa ali, ela já aplica o que você falou e ela vê que faz sentido, vê que dá resultado, a gente às vezes ela chega pra você sem interagir, sem curtir, sem comentar, nada. Então, porque ela já tá no passo de comprar. A frase de domingo eu acho que funciona mais para a pessoa conhecer você, né? Sim, quem é você? É por isso que é importante. Que isso também é importante, né? A pessoa, porque o serviço em si, tem várias pessoas que fazem, né? Mas às vezes, por isso até que no nosso grupo de network não tem uma cadeira só por segmento. Porque a gente acha que cada pessoa vai se identificar com uma e com a outra. Não é só o serviço. E cada pessoa é única. Ela vai trazer um pouquinho ali da sua identidade para aquilo que ela faz. Em rede social é importante você falar um pouquinho assim, né? Dos bastidores, do que você acredita, seus valores, suas crenças, para aí a pessoa falar, olha, eu pareço um pouco com ela, quero fazer o trabalho com ela. E outra coisa, oportunidade de parcerias. Também, né? Né? Assim, não é porque você... Não é que eu atuo com o LinkedIn que qualquer pessoa que esteja próxima a mim também atue, é a minha inimiga, parceira. Com certeza. Inclusive, eu já, agora não, mas eu já atuei em parceria com agências, por exemplo. Então, a gente já viu muitas parcerias surgirem assim do grupo, de mulheres do mesmo nicho, se juntam para fazer para todo mundo. Muito importante. E aí, só para complementar, né, a questão de como além de nutrir esse relacionamento, é importante também fazer um contato direto. É o script de venda mesmo, mas não é aquela venda de novo. Não é aquela venda obrigada. Então, é o vender sem vender. Sem vender. Você adicionou uma conexão ali, então você vai abordar, dar as boas-vindas, sentir se ela está receptiva, sabe? Às vezes oferecer o material rico que você tem, e aí você vai percebendo ali, aí tem que ter um pouco de feeling também, né? Você vai percebendo se faz sentido ou não. Não é a pessoa te adicionou, aí você vai dar um olá pra ela lá e já oferece. Quer comprar? Já quer comprar, quer marcar uma reunião. Não é assim que funciona. Ou então aquelas abordagens, tipo assim, igual, né? Eu poderia fazer, nossa, seu perfil tá péssimo. Porque tem gente que é terrível, assim, nossa, né? Então, isso é um erro, né? Porque a intenção da pessoa, por exemplo, você vira e vê o LinkedIn da pessoa e fala, tá péssimo seu LinkedIn. A sua intenção é falar, olha, eu posso te ajudar e vou melhorar isso aí. Mas a pessoa entende aquilo ali, o sentimento dela é de tristeza, né? Então ela não quer fechar com você, porque você despertou um sentimento nela ruim, né? Então, até isso é importante ter jeito para falar, né? Ter formas de abordar, né? Teve uma amiga minha que outro dia foi abordada, foi no Instagram dessa forma, assim, várias críticas. E o perfil dela é um perfil muito bom até. E a pessoa já fica na defensiva. Nossa, ela fica morrendo de raiva. A pessoa não quer fechar com aquela pessoa baixa astral. Ela quer se defender, sai a credibilidade da pessoa. Meu perfil é bom, sim.
Às vezes não é a prioridade dela no momento, às vezes ela não tá nem querendo saber, às vezes aquilo tá ali fez só pra ter, então aí você vai lá com aquela E abordagem. tudo são formas de são falar. Você formas, pode você até pode dizer, eu posso te agregar, ajudar, vou te isso, agregar. é, Mas não precisa isso. falar com a pessoa que tá péssimo, Tá né? péssimo. Até porque aí você cria relacionamento, porque às vezes aquela pessoa nem vai querer seu serviço, mas quando ela tiver um amigo que tá precisando, ela vai lembrar Vai de lembrar você. de Tem uma você. menina legal que eu conversei lá no LinkedIn. Ela me foi deu bem umas bacana. Esse é o poder dicas, do ela me network. deu umas dicas legais, né? isso, Quem gente, sabe aí é. pro seu negócio se não vai ajudar. Isso é uma ótima forma também de conseguir negócios lá. Muito interessante, gostei demais, achei muito interessante mesmo esse trabalho, porque é uma plataforma que tem muito potencial. Muito. As pessoas aqui realmente no Brasil não usam muito, as pessoas não têm muito conhecimento e eu vejo que é uma plataforma realmente que tem muito potencial de Tá crescimento. em crescimento, Tem. né? Vamos fazer agora o nosso quadro Mitos e Verdades? Nós temos um quadro aqui, chama Mitos e Verdades. A gente vai falar a frase e aí você fala se é mito, verdade e fala rapidamente o porquê. Tá bom. Vamos lá? Primeira, não adianta ter LinkedIn se eu já tenho Instagram e outras redes sociais. Mito, lá o público é diferente, como eu já falei, é um público mais qualificado, então vale a pena você investir em mais esse canal. Talvez ele pode ser até o seu canal prioritário, dependendo do seu negócio. Olha, Mito ou verdade? Só quem é CEO ou executivo de grandes empresas precisa de LinkedIn. Não, gente, todo mundo precisa. Hoje eu vejo até pessoas em cargos assim bem operacionais de alguns setores também entrando no LinkedIn, porque às vezes ele não Olha. acha a vaga de emprego, mas ele fica por dentro do mercado, ele quer crescer. Então, seja para negócio, seja para carreira, para marca pessoal, para conhecer mesmo o que está acontecendo ali no mundo, ver as diferentes opiniões, vale a pena estar no LinkedIn. Para quem quer ficar Pra antenado, quem quer ficar antenado. tem que estar no Isso, LinkedIn. Isso, aí só fazendo uma ressalva rápida, gente, o LinkedIn não é chato, só escolha bem quem você segue. Né? Se você quer ficar antenado, não adianta você seguir quem só fica reclamando ou se Aham, exibindo. é. Então é isso, você vai seguir pessoas que vão acrescentar, que vão trazer conteúdo para você. muitas vezes a pessoa tá ali estagnada, não sabe nem como sair do lugar, né? Ela Isso. entrando ali no LinkedIn, ela vai ver outras Sim. pessoas, ela vai ver outras ter insights, oportunidades, né? Vai possibilidades. se inspirar em histórias, né? Muito Ver legal. as oportunidades. Próxima. Não adianta produzir conteúdo lá, porque ninguém lê. As pessoas leem, gente, e como eu falo, tá todo mundo quer produzir conteúdo, post viral, post que todo mundo comenta, gente, vale a pena produzir conteúdo rico, que as pessoas leem. Talvez não seja um grande número de pessoas que leem, mas aquelas que A leem, qualidade, às vezes, é melhor do que a quantidade, né? Muito melhor. A qualidade. Gente, igual o LinkedIn, ele tem um recurso que é a newsletter, que é maravilhoso, que ali você pode escrever 6.000 caracteres, aprofundar, mostrar tudo E que você fica sabe. ali, depois, às vezes, de muito tempo, a pessoa Sim, consegue ir lendo consegue aquilo, ler, né? Seu isso, conteúdo vai atingir as pessoas vai. mesmo depois de muito tempo. E isso, você consegue destacar ela lá no seu perfil. Isso é uma coisa que você não tem exemplo. no Instagram, por Não, exemplo, né? Seu não. Instagram você postou ali, passou. Se nas primeiras horas ninguém curtiu, dificilmente isso já vai ser Já enviado vai. para outra pessoa. Muito dificilmente. Muito menos depois de mais Isso, tempo, né? Isso, muito. Né? Então, invistam. LinkedIn é igual networking. É isso, conexão, é relacionamento, entrega, é sem dar. interesse. Ah, que legal. Mito ou verdade? LinkedIn é uma rede engessada e sem espaço para autenticidade. Mito também. Não, lá existe espaço, mesmo sendo uma rede profissional, porque todo mundo atrela isso à questão de ser uma rede profissional, não, mas existe espaço para autenticidade, inclusive a autenticidade que é valorizada. Eu sempre falo, não adianta seguir receita de bolo. Né? Você tem que tentar ser você, lógico que de algumas estratégias que são estabelecidas, mas o que vai te diferenciar é a sua autenticidade. Pelo é quem é contrário, você. né? A autenticidade é ouro. É em ouro, todas em as todas áreas. A as pessoa áreas. autêntica, a pessoa que é Sim. picolé com chuchu, né? Picolé de chuchu em cima do muro, não converte, né? Não, ali o segredo é, tanto que eu falo muito de E acho que posicionamento. mais do que nunca, numa era de redes sociais, onde todo mundo quer modelar alguém, quer seguir os passos de alguém, você ser você mesmo, independente da opinião dos outros, né? Num ambiente onde está todo mundo te olhando, né? Você faz um post, às vezes gente que tem muito seguidor, tem 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas te olhando. As pessoas estão cada vez mais com medo de se expor, né? Medo do que... se elas vão agradar ou não. Então, a pessoa ser autêntica é um diferencial. É um diferencial enorme. É porque ela ali que, né, as pessoas vão memorizar ela por causa disso. Desse posicionamento dela. Vamos lá, a última agora. Só dá resultado se eu investir em anúncios. Não, de forma alguma. Eu falo, é um recurso, o LinkedIn Ads é um recurso muito bom,
Mas é inclusive para quem já está ali num nível intermediário avançado de LinkedIn. Então você pode começar no orgânico, Pode começar no orgânico com o seu perfil. Igual eu falo, cria a página. Eu sempre recomendo criar a página, publique conteúdo lá esporadicamente para ficar esteticamente bonito e você transmitir profissionalismo. Mas o seu próprio perfil, você já consegue ter vários retornos ali só legal. com ele. As pessoas estão deixando o dinheiro na mesa sem Tão entrar no deixando LinkedIn, dinheiro na né? mesa, gente. Rasgando dinheiro. Até porque hoje a gente compra muito das pessoas, né? A gente não compra só da empresa. Com certeza. A não ser coisa do dia a dia que a gente compra no supermercado, a gente compra a marca. Hoje em dia a gente vê mas- todo mundo com rede social. Você é. sabe quem tá por trás de cada marca. Isso, Até as né? grandes empresas É. estão colocando os CEOs a cara na reta, é. né? Porque as pessoas querem ver de quem que elas estão comprando. Gente, né? você vê hoje em dia a gente tem CEO fazendo propaganda. É. Então, pra você ver como é que é essa. Até eu tinha falado que não, mas até pras coisas do dia a dia, se a gente pensar, É, as se pessoas estão mede cada vez aí. mais por pessoa. Todo mundo... Então é isso. Então, assim, lá é isso. É produzir conteúdo, ter um perfil otimizado, criar relacionamento, boas conexões, que vai ter resultado. Agora, para finalizar, nós vamos fazer o quadro Complete a Frase. Vou falar e você completa. Um livro ou frase que me guia é? Na era da IA, repertório profissional será o grande diferencial. Uau, Amei. disse tudo. Repertório pessoal, tá, gente? Eu não sei se eu falei profissional ou pessoal, mas é repertório Você falou pessoal. profissional, mas deu pra entender. Porque Mas hoje em dia as profissional pessoas... também, É, né? O serve próprio também, repertório é mais É. importante do que tudo, porque a IA reproduz tudo. A era da IA, Isso. hoje em dia, as pessoas não querem nem pensar Não, mais, né? Coloca lá e o que saiu. Tem gente que nem lê Nem o lê, que saiu nem e já edita. tá falando. Por isso que eu falo, gente, eu tô embatido muito nessa tecla de criar seu repertório, porque é isso que vai te diferenciar. Porque a IA já é uma realidade, a gente tem que usar ela a nosso favor. Claro. E aí, quando você tem Exatamente. repertório, você vai conseguir comandar. Ele tem que ser uma ferramenta, né? Não pode ser o integral, né? Tem que ter o seu jeitinho ali, Não vai né? ficar tudo genérico. A gente já tá vendo muitas coisas, né? Muitas genéricas. Então, a nossa Eu diferenciação brinco que o vai chat ser GPT é meu estagiário. Um estagiário Não, muito ele é um ótimo, eficiente. muito. Não. Mas eu tenho que pegar, eu tenho que revisar. Eu não posso pegar o que o Isso. estagiário fez e mandar direto como se fosse o trabalho final. Eu tenho que dar uma revisada no trabalho do estagiário. E, por exemplo, quando eu falo muito de repertório, por exemplo, na IA, vou dar um exemplo bem simples. Ah, eu vou pedir o chat PD para fazer um texto no LinkedIn para mim. Uma coisa é eu lançar para ele. Chat, escreva um texto para mim sobre a tendências de negócio para 2026. Ele vai escrever lá o que ele buscou lá na internet. Aham. Agora é diferente, é eu ir lá, fazer um prompt para ele. Chat, GPT, escreva para mim um texto. E você colocar sobre- até a questão que você estava falando no início aqui, né? Do. Como é que é o nome? Ghostwriter. Ghostwriter. Isso. Que você tem a percepção da pessoa, que você tem que passar aquela identidade da pessoa naquilo que você está Isso. escrevendo. Você vai Isso orientar o chat GPT nunca vai saber se Nunca você vai. não É. entrar com a sua visão. A diferença é isso. Use linguagem tal, fale dessa forma. Uhum. Use as referências do livro tal, do tal, a teoria do fulano. Uhum. Ou faça um paralelo com um exemplo. Aí você cria um texto que é seu, que Muito você vai legal. agilizar com o uso da IA, mas o texto ainda é seu. Claro. É diferente. É diferente e revisar depois, né, gente? Claro, porque senão sai tem. cada coisa. Não. Revisar. Mas eu sou super a favor de IAs, assim, também uso, meu estagiário, meu assistente. É. Mas é isso, a gente tem que usar de uma forma cada vez mais otimizada. Com certeza. Próxima agora, hein? Um hábito que mudou a minha vida foi? Ter menos medo das coisas. Parar de pensar. Eu sempre pensava muito em tudo, né? Acho que eu sou melancólica, então eu penso em todas as possibilidades, normalmente são possibilidades, as mais negativas. Aí E hoje que nunca vão nunca vão acontecer. acontecer. Aí hoje eu vou sem pensar muito. Então, esse hábito de não pensar Tem uma tanto. estatística disso, né? Não sei se é 80% dos nossos pensamentos nunca vão se Nunca realizar. vão se É realizar algo do nunca, tipo. gente, não. Então, assim, depois que eu mudei, isso é lógico que a gente reflete um pouco, mas depois que eu parei de ficar pensando tudo demais, pensando em todas as possibilidades, gente, minha vida mudou. Assim, tem mais coragem mesmo. O ato da coragem Muito vale- bom. vale muito a pena. E às vezes a gente foi criado muito com medo de errar, né? Sim. E hoje a gente sabe que é melhor errar e consertar rápido do que nem tentar, Isso, né? exatamente. Só não erra quem não faz, Só né? não faz. Então, Gente, e as coisas vão acontecendo. À medida que você se dedica, as coisas acontecem. e é errando que aprende, Errando que conserta, aprende, faz de novo. Você ficar parado só Só pensando como que vai ser, você não sai Não. do lugar. Não sai.
O que é riqueza para você? Minha família. Ah. Ai, amo. Meu marido, meu enteado, que é meu filho do coração, meus pais, meu irmão, minha cunhada, minha avó de 99 anos. Ai, que linda. Vozinha, minhas tias, toda a minha família. Assim, sou uma pessoa muito gente, mas essa é a verdadeira riqueza, né? Eu te falo que de todas que a gente entrevista aqui, se não é 100%, é 99% quando a gente faz essa pergunta, é a família. E o meu desejo de empreender foi isso, inclusive, assim, de ter mais tempo para minha família. Eu tenho uma avó de 99 anos, então poder apoiá-la ali quando precisa. Almoçar com meu enteado antes de ir pra escola, preparar o almoço Não tem dele, preço. Não tem preço. É bom, Nossa, né? assim, É a melhor coisa que eu fiz. Próxima. Se eu pudesse dar um conselho para Isabela do passado, seria? Não tenha tanto medo, Isabela. Se arrisque mais. Você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa que tá sempre correndo atrás dos seus sonhos, você gosta de aprender, então não precisa ter tanto medo. Você se dedicando, as coisas vão dar certo. Coragem. Confie em você. Resumindo, confie em você. Confie em você. Empreender é? Muito desafiador, mas uma das melhores oportunidades para você aplicar, né, o propósito que você tem a favor das pessoas. É verdade. Resumiu bem. É uma Linda. forma de pôr um propósito e, ao mesmo tempo, é desafiador. Todas aqui Muito, falam, começa a muito. se empreender, é desafiador. Desafiador. Só quem não empreende acha que é o mar de rosas, não né? é nem um pouco, gente, não é. Mas vale a pena, vale a pena. Quem está em dúvida, eu digo, vale a pena sim. Isabela, foi ótimo ter você aqui. O tempo voou. Conta ali pra gente como que as pessoas podem te encontrar. O seu perfil no Instagram, como que pode contratar os seus serviços, te conhecer um pouco melhor. Isso, então, né? Primeiro vou indicar o meu perfil no LinkedIn, que é Isabela, com S e 2 L's, hífen Almeida. Tá? Então, é só digitar lá, LinkedIn/Isabela, S2Ls, hífen Almeida. O meu Instagram é o Isabela, com S2Ls, Almeida Consultoria. Tá? Lá tem o meu WhatsApp, né? Todas as formas de contato. Então, quem quiser saber mais sobre os meus serviços, né? Tem um post lá fixado no Instagram, tá lá no LinkedIn também, né? Um resumo dos serviços que eu ofereço, mas Muito eu sempre bom. personalizo também. Então, entre em contato comigo que a gente vai achar a melhor solução para eu te ajudar, seja para negócio, seja para carreira. Maravilhoso, Isabela. Adorei o nosso bate-papo. Para você que está aí, ó, pensando em como você pode abrir uma nova porta para o seu negócio, uma nova oportunidade, ó, acabou de encontrar. Não deixe de fora o LinkedIn, que é muito importante e é uma rede em potencial. Não negligencie, tá? Queria agradecer você que ficou até aqui com a gente. Agradecer a Implantar Telecom por esse espaço lindo, nossa parceira. É uma empresa de tecnologia, de internet, banda larga. Então, se você está aí penando com a sua internet, passando raiva, pense em trocar. Eles têm apoio aqui em Belo Horizonte, Grande BH, região metropolitana, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Excelentes, muito bom mesmo. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Te convido a seguir-nos nas nossas redes sociais, YouTube, Spotify, Papo de Rica. Até a próxima.